Provérbios capítulo 19, versículo 9. Na versão Ara diz assim: a falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Noutra versão diz que o falso testemunho não fica impune, e o que profere mentiras perecerá. Então a gente vai vendo agora nesse provérbio chamar a atenção do que? Do falso testemunho. Ou seja, é dizer que viu algo que não aconteceu. Ou mesmo dizer que está presente no local sem ter estado presente naquele local. Ou mesmo vendo o fato ainda acrescenta outras informações que não estão presentes naquele fato. Porque, meus irmãos, a verdade está no fato. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ontem de noite estávamos todos aqui. Ontem o pastor não estava presente. Isso é verdade? Irmão André? Irmão Juvenal? O pastor estava presente no culto ontem. Se eu chegasse e dissesse assim, o pastor não estava no culto ontem, você ia dizer o quê? Se alguém dissesse para você? Não, ele estava. Ele estava. Por quê? Ele estava aqui, mas ele... Pronto, é o fato. O fato é verdade. Ou seja, não tem como você tirar essa informação. Aí se junta 3 pessoas. Aí perguntasse para o irmão Juvenal, o pastor estava ontem na igreja? Estava. Irmão de Djalma, o irmão ia dizer o quê? Estava. Então, se o fato realmente aconteceu. Agora, alguém pode chegar e dizer, o pastor estava ontem na igreja acompanhado de uma pessoa. Ele chegou com alguém ontem? Aí era mentira. Aí era mentira, porque ele não chegou com ninguém, chegou sozinho. Nem com a esposa dele, estava só. Estava só, a esposa estava... Todos os agentes aqui já conhecem sua esposa. A esposa estava doente em casa. E aí o que acontece? O fato verdadeiro é esse. Mas alguém querendo dar um falso testemunho diz que a pessoa estava, mas estava com alguém. Metade da história é verdade. Estão entendendo a história do falso testemunho? Existe isso aí, né? Existe. Imagina alguém que dizima e diz assim, eu dizimei X e a pessoa não dizimou. E daqui a pouco não aparece o dinheiro. Alguém que diz que contribuiu sem ter contribuído. Não, eu contribuí, eu botei no envelope e entreguei. Pastor, eu entreguei tanto na igreja, porque ele não gosta do tesoureiro. Aí diz, olha, eu entreguei tanto domingo. E eu não vi esse dinheiro aparecer. E aí bota o quê? Você pensa assim, meu Deus, será? Isso é falso testemunho. E isso acontece. Paulo mesmo sofreu com isso. Mentiras que inventaram contra ele. Ele mesmo relata lá em Coríntios. Então, a primeira parte vai dizer o seguinte, que o falso testemunho não fica impune, ou seja, aqueles que prestam um falso testemunho, seja isso perante o tribunal, seja em qualquer situação, onde a verdade deve prevalecer, eles não vão escapar das consequências dos atos, não. Sabe por quê? Porque a verdade sempre prevalece. A verdade é mais forte, exatamente, irmão João. A verdade é mais forte. A verdade é mais forte que a mentira. A mentira não consegue prevalecer por muito tempo. Ela pode até caminhar junto, mas ela não vai prevalecer. Muitas vezes a mentira pode estar vestida com as roupas da verdade, mas ela continua sendo mentira. Então o falso testemunho vai envolver o quê? A mentira deliberada. O indivíduo mente porque ele gosta de mentir. E tem gente que se sente feliz em mentir, sente alegria em mentir. Tem gente que distorce os fatos. A gente vê muito isso na política, né? E hoje no Brasil está acontecendo muito isso. Distorcendo os fatos e você fica tendo que ter o cuidado de olhar bem e extrair a essência da verdade em algumas situações. Como é que você pode extrair a essência da verdade olhando essa informação em vários lugares? Aí alguém pode chegar e dizer para o irmão André, o pastor ontem não estava na igreja. Aí o irmão André não estava. Aí
Aí disse, realmente, já que fulano está dizendo, eu tenho que acreditar, né? Fulano não ia dizer, não ia mentir. Aí chega depois, rapaz, ontem o pastor não estava na igreja. Aí o irmão Juvenal disse, não, ele estava. Oxê, mas uma pessoa me disse que ele não estava. Essa pessoa estava lá? Estava. E como é que ele disse que não estava? Aí, para confirmar a informação, aí o irmão Juvenal disse, peraí, vamos conversar com o irmão Djalma, porque o irmão Djalma estava lá ontem. O irmão Djalma, o pastor não estava na igreja, estava. E aí quem vai prevalecer é a verdade dos fatos. E quem mentiu, quem deu falso testemunho, vai ser descoberto a mentira dele. E aí a pessoa perde o quê? A confiança, e ela também perde a credibilidade daquela pessoa. Ao que fulano diz, eu não acredito mais não. Exatamente. Aí por aí começa. Então, mentir, dar falso testemunho, distorcer os fatos, tem o objetivo de fazer o quê? Enganar as pessoas e prejudicar. É sempre isso, meus irmãos. E, infelizmente, nós temos muita gente que dá falso testemunho. E aqui não é só mentira na forma de falar, falso testemunho na forma de viver. Fala do evangelho, fala do amor de Deus, mas não vive segundo o amor de Deus. Fala da misericórdia de Deus, mas não age com misericórdia. Alguém chega na porta dele muitas vezes pedindo algo para comer porque não tem. Aí diz assim, eu não tenho nada para lhe dar aqui não. Mas moça, eu estou com fome. Por favor, me dê alguma coisa para eu comer. Eu estou desde ontem à noite sem comer, já é meio-dia. Já chegou assim, alguém pessoa que Já. Comida eu dou, meu irmão. Dinheiro eu não dou, não. agora dinheiro é perigoso, viu? Dinheiro eu não dou, não. Eu pergunto assim, você está com fome? Tô. Eu vou comprar a comida para você. Você senta aqui. Às vezes até em restaurante já aconteceu. Eu estar sozinho, a pessoa chegar e dizer que estava com fome. Você está com fome? Me dê outro prato aí. Vamos dividir a minha comida aqui. Sente aí. Sente aí. Aí você vai comer. Pronto. Aí eu dou a comida. Aí não está com fome? Agora você, não, me deu dinheiro porque não sei o quê. Às vezes o cara chega, não, eu tenho um filho em casa. Aí você fica naquela situação, né? Aí ele bota logo uma criança para usar o quê? Daquele sentimento de misericórdia que as pessoas têm. Não, mas uma criança está passando dificuldade. Aí eu não dou o dinheiro. Eu prefiro comprar a comida. Eu compro feijão, compro arroz, porque só vai servir para alimento. E eu espero que ele não vá trocar por drogas, porque muitas vezes as pessoas fazem isso. O grande problema também que nós temos é aquelas pessoas que são preguiçosas, não querem trabalhar e não querem fazer esforço. Aí não se esforçam. Interessante que eu estava ouvindo uma reportagem ontem na TV, falando de pessoas sendo contratadas temporariamente, né, por conta dos namorados. Aí disseram, não, a gente vai contratar e vai ficar com essa pessoa porque vai vir o dia dos pais. Aí o rapazinho estava lá trabalhando, aí perguntaram, e aí, tá, o que é que você está achando? Aí tem muita coisa para fazer. Aí eu digo, mas ele queria o quê? Ele quer um trabalho ou ele quer um emprego? Porque tem gente que quer um emprego, mas não quer o trabalho. Qual é a diferença, meus irmãos? Querer um emprego é, eu vou para lá para o trabalho, mas eu não faço muita coisa não. E no final do mês eu quero receber. Já trabalho não, o indivíduo trabalha e está ocupado o tempo todo, o dia todo dia. Trabalhando ali sem parar. Muitas pessoas não querem um trabalho, querem um emprego. Eu já passei experiências assim, que eu ficava sem entender na hora, gente que não gosta de trabalhar, é preguiçoso. Uma experiência que eu tive foi o seguinte, eu tinha um funcionário, e eu fazia uns 10 dias que não tinha chegado de serviço, e eu estava atrás, né, para conseguir isso. Aí eu consegui um serviço. Ele às vezes passava uns dias sentado, conversando, dentro da empresa, porque não tinha serviço. Aí eu chegava, ó, gente, chegou o serviço, vamos fazer e tal. Aí o indivíduo, quando viu o serviço, disse, tá certo. No outro dia ele chegou, quando ele viu a quantidade de serviço para fazer, eu vou trabalhar para os outros. Pegou, saiu na mesma hora e foi embora. Abandonou o serviço. Ou seja, ele não queria trabalho, ele queria um emprego. É o conhecido preguiçoso. Não é? Então,
nós devemos ter esse cuidado com relação ao valor dado à mentira e ao falso testemunho. Ao valor dado à mentira e ao falso testemunho. Não é? Então, aquele que profere mentiras, ele, independentemente da situação, independentemente de quem o protege, ou independentemente de quem pode dar apoio para ele, ele vai ter consequência negativa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a pessoa começa a mentir porque ela quer obter uma vantagem. Pode ser pessoal, pode não ser, mas ela está mentindo porque quer obter uma vantagem. Quem mente manipula a informação correta. É como aquela história, irmão Juvenal, a gente passa na estrada, aí vê o irmão, qualquer pessoa, né? E uma mulher, por exemplo. O irmão é casado, a irmã é casada e estão os dois lá abraçadinhos. E são da mesma igreja. Você vê, o que é que você vai pensar? Tem alguma coisa. Mas pode não ter. Pode não ter. Não é uma forma boa de se relacionar, porque não é bom um casado estar abraçado com uma mulher casada. Só se a mulher casada for irmã dele. Passar os dois abraçados, porque é irmã. Aí eu não vejo problema nenhum. Mas quando a mulher é casada, não tem nenhum relacionamento com ele, não tem relação nenhuma de parentesco, né? Ele passa abraçado, as pessoas vão pensar alguma coisa, né? Então, ter cuidado na propagação de mentiras. Na propagação de mentiras. Pois a mentira tem o potencial de que, meus irmãos, fazer aquilo que exatamente o irmão André falou. Destruir a confiança. Corroer a confiança. Manchar a confiança. E quando isso acontece, isso prejudica os relacionamentos. Alguém confia no mentiroso? Dá para confiar, irmã Clarice, no mentiroso? Dá, irmão Djalma? Não dá para confiar no mentiroso. Né? Então, a mentira ela vai trazer prejuízos e danos significativos aos relacionamentos. Então a gente tem que ter cuidado, meus irmãos, tanto conosco, para que a gente não caia nessa cilada de mentir, tanto quanto no falso testemunho, tanto quanto passar uma notícia mentirosa para frente. Então o provérbio nos alerta ao quê? Primeiro nos encoraja a não mentir. E se você não mente, você age com honestidade. Se você não mente, você age com honestidade. Você age com integridade. E se você não mente, você busca pela verdade em todas as situações. Porque mentir, meus irmãos, incorre num problema. Todo mentiroso ele tem que ter uma boa memória. Vai inventar outra mentira. Não é só inventar mentira, irmão André. É quando ele mente, ele tem que guardar aquela mentira que ele contou. E a mentira que ele contou, ela só tem um ângulo de visão.
verdade não. A verdade tem vários ângulos. Quando há um fato verdadeiro, por exemplo, eu vi fulano de tal. Mas tem alguém perto de você? Tinha não. Aí o cara disse, pô, mas tinha, fulano estava. Como é que eu vou fazer agora para dizer que o cara estava e que ele não estava, ele estando? Aí lá vai ele guardar a mentira, mas eu não percebi que ele estava junto comigo. Mas alguém pode dizer, mas ele estava falando com você quando eu vi. Mas ele deve estar falando, eu não estava prestando atenção, estava olhando para outro lugar. Entenderam que o cara tem que estar mentindo, ele tem que estar acrescentando situações, enquanto a verdade não, ele vai dizer, não, eu estava com ele, eu estava falando isso, ele vai dizer, não, realmente eu estava falando isso também, e acabou. E você não precisa guardar na memória fatos outros da mentira. Entenderam? Aliás, fatos outros da verdade. Da mentira não, da mentira você tem que estar guardando, acrescentando informação, para poder a mentira ter uma cara de verdade, ou seja, você tem que botar roupas da verdade na mentira, mas ela continua sendo mentira. Entenderam? Alguma dúvida?